Eu tava aqui lendo o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, este livro que é extremamente importante para você ler a respeito da nossa sociedade, do nosso mundo, tem uma série de histórias interessantíssimas para você aprender. Eu acho que esse é um dos poucos livros de autoajuda que realmente valem a pena você ler. E eu tava lendo aqui a Lei 41, né, cara? A Lei 41 desse livro que eu achei extremamente interessante, que é: evite seguir as pegadas de um grande homem. Julgamento. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que vem depois. Perdão. Se você substituir um grande homem ou tiver um pai famoso, terá de fazer o dobro do que eles fizeram para brilhar mais do que eles. Não fique perdido na sombra deles, ou preso a um passado que não foi obra sua. Estabeleça o seu próprio nome e identidade mudando de curso. Mate o pai dominador, menospreze o seu legado e conquiste o poder com a sua própria luz. Bem, eu acho muito interessante essa lei, porque existem várias leis interessantes dentro desse livro, mas essa é uma lei, cara, que eu achei muito interessante porque ela é uma lei que, apesar de muita gente achar que é só para rico, ai, é gente rica, não sei o quê, gente privilegiada, como diz os comunistas de iPhone, gente privilegiada, gente esquerdista, sabe, que fala essas merda aí. Cara, essa é uma lei que vale para muitas pessoas. Não vale somente para pessoas ricas, tá? Pessoas que são famosas e que possuem filhos, cara. Isso não é válido somente para eles, eu creio que é válido também para pessoas que vivem uma vida normal e às vezes o pai ou a mãe tem um status em uma certa parte da sociedade e uma certa parte da sociedade conhece já aquela marca, aquele prestígio daquele pai e daquela mãe, e aí então se apega, né, coloca o filho para se tornar aquilo que eles se tornaram durante aquele tempo, né? Durante aqueles anos que eles passaram ali naquele local. Eu falo isso porque eu sou um exemplo disso, mas também eu acho que temos muitos exemplos disso, principalmente em locais que possuem alta aglomeração de pessoas que são ricas, tá? Muita gente percebe, ou muita gente já percebeu, que a grande maioria dos filhos de pessoas famosas e ricas são preguiçosos e também são pessoas que se sustentam muito nas costas do pai. E por que que isso acontece? É muito simples. Primeiro, porque eles foram muito agraciados pelo destino, e aí, sendo agraciados pelo destino, eles tiveram a oportunidade de terem o bom e o melhor. E eles nunca tiveram a oportunidade de conseguirem conquistar aquilo com suas próprias mãos. Foram sempre dados para eles aquilo. Eu vou explicar melhor essa minha tese. Vamos citar exemplo de dois meninos. Um menino que nasceu em uma família extremamente rica e um menino que nasceu numa família extremamente pobre. O menino que nasceu na família extremamente rica, todo ano, em todo Natal, ele ganha algum brinquedo. Esse menino ganha brinquedo todo Natal, todo Ano Novo ele tá ganhando brinquedo, todo dia das crianças ele ganha brinquedo, todos os meses, anos, semanas, dias ele tá ganhando algum brinquedo, ele tá ganhando alguma coisa para lá se divertir e tal. Chega um momento que essa criança, de tanto ela ser mimada, de tanto ela tá ganhando as coisas, ela vai chegar num ponto em que ela vai querer mais e mais. O pai não vai aceitar aquilo e a criança vai ficar chorando. A criança vai ficar chorando, vai ficar murrinhando, vai ficar fazendo gracinha e vai ficar forçando o pai a querer comprar aquilo porque o pai mimou ela. O pai foi lá e deu tudo para ela desde quando ela nasceu. Então essa criança que era extremamente rica se tornou mimada. E o que que aconteceu com ela? Aconteceu que a dopamina e a serotonina dela foram alteradas, certo? Foram modificadas dentro do cérebro dela e isso afetou a cabeça dela. Fez com que o cérebro dela
se tornar assim mais suscetível a começar a não liberar mais aquele hormônio do prazer. Então ela não sente mais prazer naquilo, entendeu? Toda vez que ela recebe alguma coisa, ela não sente mais prazer. Enquanto que o menino pobre, ele, no caso, vai sempre ali brincar com alguma coisa e sempre vai querer fazer alguma coisa. Em muitos casos, o que o menino pobre vai fazer? Ele vai pegar uma caixa de papelão e vai começar a brincar com a caixa de papelão e vai achar legal aquilo. E ele brincando com a caixa de papelão, ele vai achar legal a caixa de papelão, vai achar legal um carrinho de feito com garrafa PET, vai achar legal esse tipo de coisa, entendeu? E pra ele vai ser a maior diversão do mundo. E ele vai ser a coisa mais legal pra ele. E aí, cara, quando ele crescer, quando ele quiser conquistar algo, ele vai lá e olha assim, olha na televisão, um PS5, ele vai olhar assim e vai falar: "Ah, PS5, cara, eu preciso de um PS5." E ele vê que é muito caro, ele vai falar assim: eu quero um PS5, eu vou conquistar um PS5. Ele vai se esforçar muito mais e vai ter aquele esforço como principal rolo compressor, vou falar assim, principal mola, principal engrenagem para ele continuar vivendo. E quando ele conquistar o PS5, ele vai, tipo assim, se tornar a pessoa mais feliz do mundo, porque ele conquistou a maior meta de vida dele. Às vezes ali, né, vamos falar assim para uma pessoa mais pobre, uma coisa mais factível. Cara, o caso, por exemplo, de ajudar a família, ajudar a mãe, ajudar o pai, ajudar a comprar uma casa, ajudar a comprar um carro. Cara, isso vai tornando a pessoa pobre cada vez mais motivada a conquistar os sonhos dela. Por isso que o pobre ele tem que ir na cara e na coragem na vida. Tipo assim, eles você tem que jogar mesmo o jogo, entendeu? Ah, não, eu não quero fazer vídeo pro YouTube. Ah, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Faz, faz, porque você não tem escolha, entendeu? Você não tem opções. Então, por isso mesmo, você tem que fazer de tudo que vier na sua frente. Por isso que a pessoa que é pobre, ela sempre está mais determinada, ela sempre tem mais força para conquistar as coisas do que a pessoa rica. Porque a pessoa rica, ela se sustenta nas costas do pai e sabe que o pai sempre vai dar o bom e do melhor para ela, então ela não precisa se esforçar. O rico não. O rico ele sabe que não tem condição nenhuma, não tem nada na vida dele. Então ele precisa buscar aquilo, entendeu? E muitas vezes o que acontece é que o pai da pessoa, né, o filho que é o filho que, quer dizer, a pessoa que é filho de pai rico, muitas vezes o pai dela fez exatamente isso que o menino pobre fez. Só que ela, tipo assim, nunca viu essa história do pai, nunca é, quis saber da história do pai e só pensou somente no dinheiro. Então, cara, muitas vezes é isso que acontece, cara. Inclusive, dentro do livro, eles contam a história de. Depois disso aqui, uma lei transgredida. E fala sobre Luís XIV. E quando ele reinava a França, Luís XIV era o maioral. Todo mundo respeitava o Luís XIV. Mas quando o Luís XV, que era o filho dele, entrou no poder, o Luís XV só queria saber de farra, de bebida, de cerveja, de festa, de mulheres. Ele só queria saber disso. Ele entrou ali no poder e ele não queria mais nada com relação ao poder. E aí, mesmo o pai dele ensinando tudo que ele precisava, ele não entendeu que se ele colocar ali o filho dele para ensinar essas coisas de rei, sabe? Ele não entendeu que aquilo ali estava basicamente fazendo com que ele não se esforçasse para mais nada, entendeu? Que ele se tornasse uma pessoa preguiçosa. Então, resumidamente, Luís XIV fez o seu filho Luís XV se tornar uma pessoa preguiçosa. E por isso mesmo ele deixava para os ministros, né, fazer as coisas lá. Acabou o quê? Ferrando completamente a França. Depois veio Luís XVI, que foi o último, né, foi considerado como Luís o último. E depois disso aconteceu a Revolução Francesa. Olha para você ver como é que as coisas são. Então, cara, é, o exemplo do Luís XIV com o Luís XV é o maior exemplo de como que você não pode fazer com seu filho. Exatamente não deixar o seu filho preguiçoso.
não fazer com que o seu filho se torne uma pessoa que você tem que dar para ele tudo, né? Aí vai dar tudo ali de mão beijada e é isso aí. Não tem que dar tudo de mão beijada. Às vezes você tem que deixar o seu filho ter autonomia também, porque aí ele torna-se uma pessoa melhor. Ele vai fazer as coisas que ele quer fazer darem certo, vai dar certo. Tudo que ele fizer provavelmente tem 99,9% de chance de dar certo, tá? Eu sei que pode estar meio confuso, mas eu acho que deu para entender o raciocínio. Então, cara, eu vejo a atitude de muitas crianças, e crianças não, mas adolescentes, né? Aqueles adolescentes, aqueles jovens adultos que sempre se apoiam, né? Principalmente aquelas pessoas playboyzinhos de classe média alta, que se apoiam ali na visão dos pais, que se apoiam ali na, no corpo dos pais ali, vamos falar assim, se apoia ali nas costas dos pais, exatamente pensando nessa possibilidade. E eu falo uma coisa pra você. Se você não tentar nada na vida, se você não fizer nada na vida, no final os seus pais vão morrer e você vai se ferrar. Você não vai conseguir administrar isso, você não vai conseguir administrar os seus negócios, você não vai conseguir administrar os bens que ele te deu, os bens que você teve que ficar com eles e tal. Você não vai conseguir administrar os bens, porque você se tornou preguiçoso. Porque você achou que os pais seus iriam ser eternos. Então eu falo isso aqui para vocês. Até para mim também, muitos casos acabo fazendo isso. Mas eu falo isso pensando exatamente nessa lei, pensando exatamente em mim e pensando exatamente em vocês que também acabam fazendo isso. Vamos tentar, de alguma forma, saber, né, gerir as nossas próprias vidas. Não deixar para terceiros cuidar das nossas vidas. E sempre a gente tentando fazer alguma coisa, seja aqui na internet, seja fora da internet, seja em algum local, né? Sempre tentando fazer alguma coisa. Enfim, esse é um vídeo mais reflexivo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe teu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber mais conteúdos como esse. E compartilhe esse conteúdo se você também gosta desse tipo de vídeo, que é uma conversa sem corte, sem nada, sem churumela, sem enrolação. Quer dizer, tem enrolação, mas tipo assim, né? Se é que você me entende, a enrolação aqui é um pouquinho diferente das outras. Enfim, compartilhe porque é muito importante você compartilhar esse tipo de conteúdo, tá certo? No mais é isso. Falou, tchau e até a próxima.